Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Este canal tem como objetivo levar a palavra de Deus até você. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? A palavra de hoje é sobre como nós devemos seguir ao Senhor. Aqui nós temos a instrução do próprio Senhor Jesus Cristo sobre aquilo que Ele quer que nós venhamos a fazer. Amém? Então você que tem uma Bíblia, pegue ela agora e abra ela no Evangelho de Lucas, no livro de Lucas, no Novo Testamento, no capítulo de número 9, no versículo de número 23 ao versículo de número 27. Lucas, capítulo 9, do versículo 23 ao versículo de número 27. Vamos à leitura da palavra? Diz assim a santa palavra de Deus. Dizia a todos, aqui é o Senhor Jesus quem está falando: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na fé do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Fecha os teus olhos e vamos orar. Ó Deus Altíssimo, poderoso e majestoso, humildemente entramos em Tua presença agora, clamando e suplicando, ó Deus Todo-Poderoso, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pedimos a Ti, ó Espírito Santo de Deus, que venha falar conosco através desta palavra. Ó Espírito Santo de Deus, faz-nos, ó Espírito de Deus, nos confrontarmos com a Tua palavra. Que nós venhamos a analisar as nossas vidas através da Tua palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, te pedimos perdão, ó Senhor, por todos os nossos pecados, por todos os nossos erros, por todas as nossas falhas, porque diariamente pecamos, Senhor amado, e por Tua graça e misericórdia, o Senhor nos perdoa, e esta é a forma de não sermos consumidos, Pai, o Teu perdão, a Tua graça e a Tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Graças te damos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amados, quero vos trazer uma palavra hoje sobre o que o Senhor Jesus requer de nós no momento em que o conhecemos. Mas esta palavra talvez irá fazer você pensar, assim como me fez pensar. Esta palavra, então, vai contra quase tudo aquilo que tem se pregado hoje em alguns púlpitos de igrejas brasileiras e pelo mundo afora. Infelizmente, amados, ainda se prega nos dias de hoje, não contra o pecado, não pregando sobre a salvação, mas pregando bênçãos, milagres e vitórias. Sim, Deus tem tudo isso para nos dar, mas será que é realmente isso que Deus quer que nós venhamos a buscar nele? Amados, nós temos que entender uma coisa: nós não somos, melhor dizendo, o centro de Deus. O centro de Deus é Cristo, é o próprio Senhor. Ou seja, então, quem tem que ser glorificado e exaltado é o Senhor Jesus e não nós.
Muitas vezes colocamos a nossa vida, aplicamos o nosso coração, orando, buscando coisas erradas. Tudo que nós temos, tudo que Deus colocou em nossas vidas, devemos agradecer, sim. Mas agora o momento é de buscar a presença de Deus, de nos convertermos de nossos maus caminhos. Amados, nós temos que entender que a nossa vida, através da nossa vida, Deus tem que ser glorificado. E nós vamos ver aqui o que Cristo diz. Versículo 23. Dizia a todos, aqui é o Senhor Jesus, então, que fala a uma multidão que o seguia. Ele diz assim: se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer vir depois de mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Amados, se nós formos pegar e ler na palavra de Deus sobre os apóstolos, sobre todas as pessoas que viviam uma vida diante de Deus, se nós formos pegar ali no livro de Atos dos Apóstolos, então, quando o Espírito Santo de Deus desce sobre as pessoas, a Bíblia diz então que todos viviam de igual modo, vendendo suas propriedades para ajudar na obra, uns ajudando uns aos outros, mutuamente, tinham o mesmo pensamento de servir ao Senhor. Mas é totalmente diferente dos dias de hoje. Hoje quem pode mais chora menos. Enchemos os ouvidos do Senhor com tanta lamúria. Por quê? Porque queremos somente a felicidade. Queremos somente a alegria, a cura, os bens materiais. Mas quando a Bíblia diz assim, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo negue. Negue-se a si mesmo. Eu não consigo enxergar nos dias de hoje, amado, pessoas negando seus desejos, as suas vontades para servir a Cristo. Muito pelo contrário, tem usado a Cristo como meio de adquirir bênçãos e milagres. Quando não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, se alguém quiser vir após mim, ou seja, se alguém quiser ser discípulo de Cristo, se alguém quiser viver para Cristo, tem que se negar os seus desejos, as suas cobiças, as suas vontades. E não é isso que tem se pregado nos púlpitos. Não é isso que muitos irmãos têm falado. As pessoas têm buscado a Deus por conta do eu quero ser feliz, eu tenho que ser feliz. Por conta das mensagens de você vai ser abençoado, toma posse e receba. Quando a Bíblia diz que nós devemos negar a nós mesmos. Se você for ver, todos os apóstolos, eles viviam uma vida humilde, eram presos, açoitados, mas não largavam mão de pregar o Evangelho. E hoje, vemos um Evangelho aguado, um Evangelho diluído. O apóstolo Paulo mesmo diz em uma de suas cartas que em uma determinada igreja, ele não podia dar alimento sólido porque as pessoas eram nenês espirituais. Só podiam tomar o leite espiritual, não se podia dar comida sólida porque não estavam preparados. E por que não estavam preparados? Porque eles não estavam aplicando o seu coração em obedecer a Deus, em obedecer a sua palavra. Negue-se a si mesmo. Amados, nós temos, Paulo lhe diz assim também, que ele tinha alegria, ele tinha prazer no sofrimento que ele sentia quando ele era perseguido e preso por conta do amor pela palavra, o amor por Cristo. E hoje nós vemos crentes acomodados, crentes que sequer oram para agradecer, só querem pedir e pedir e pedir, enfasteiam os ouvidos do Senhor com orações de pedidos, milagres. Só querem isso, não buscam se relacionar com Deus, não buscam conviver com Deus diariamente, não oram, não jejuam, não leem a palavra, não se fortalecem. Amados, os últimos dias estão próximos, queira você acreditar ou não, a palavra de Deus está se cumprindo, Jesus irá voltar. Olha o que está acontecendo ao redor do mundo. E mesmo assim as pessoas estão preocupadas em ter, adquirir. Eu quero, eu necessito, eu preciso.
Quando Cristo diz: quem quiser ser meu servo, meu discípulo, meu filho, negue-se a si mesmo. Todos os dias, tome a sua cruz e siga-me. Se nós for olharmos a palavra de Deus no momento em que Cristo então recebe aquela cruz pesada, no caminho ele é açoitado, ele é surrado, ele é maltratado, por diversas vezes ele cai e recebe ajuda sim de um irmão para poder levar a sua cruz. É isso que Cristo está querendo dizer para nós, para mim, para você. A vida não é fácil, a vida ela é pesada. Então, por que devemos querer então só a bênção e não o dono das bênçãos? A cruz é pesada, o fardo é pesado, mas Cristo ajuda a carregar. Essa é a vida, não é oba-oba, não é alegria. Jesus está voltando. Se você não estiver firme com Cristo, se você não rejeitar a sua carnalidade, se você não abandonar o pecado, você vai ficar e você vai ser condenado e irá para o inferno. Essa é a realidade da palavra de Deus. Nós temos que negar a nossa carne. Muitas vezes o que nós queremos, suplicamos, não é o que Deus tem para nós. Entenda isso. É chegado o momento dos últimos dias de nós aqui na terra. Atente para isso, amados. Atente para isso, filho e filha de Deus. Dia a dia tome essa cruz e siga-me. Dia a dia leve contigo o evangelho, a presença de Deus, o relacionamento com Deus, o abandono do pecado. Fortaleça-se no Senhor. Peça ajuda a Ele. Muitas vezes nós sabemos que a falta das coisas faz nos quebrantar diante de Deus e nos aproxima do Senhor. Muitas vezes então é melhor que nós venhamos a não ter as coisas do que ter e se esquecer de Deus. A Bíblia diz: vocês estavam caminhando também, o que vos impediu de prosseguir na caminhada. A palavra de Deus é séria, ela é atual. Mas infelizmente, hoje em dia, o pecado já não é mais pecado. A mentira já não é mais mentira. A salvação é uma coisa que não se tem mais valor dentro das igrejas. Pastores têm se dobrado para uma palavra de conforto, de autoajuda. Não! Seja confrontado pela palavra de Deus, porque é isso que ela diz. Negue-se a si mesmo. A carne guerreia contra o espírito e o espírito contra a carne. Vamos então deixar que o espírito venha a ser fortalecido e alimentado pela palavra de Deus, pela companhia de Deus, pelo refrigério da palavra de Deus, pela esperança do Senhor. Dia a dia, é todos os dias que devemos carregar a nossa cruz, é todos os dias que devemos negar a nós mesmos. Vamos sim trabalhar, vamos sim sonhar, vamos sim almejar, planejar, mas que isso não tome conta dos nossos corações. O que tem que tomar conta dos nossos corações é o que está escrito lá em Mateus: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é busque os bens materiais, a cura, a libertação. Não busque, a solução para o teu problema financeiro. Não, busque a Cristo. Busque a Deus, se humilhe a Ele. Se Ele quiser, Ele irá te abençoar. Deus não é obrigado a me abençoar, te abençoar. Ele abençoa se Ele quer. Como Ele nos ama, muitas vezes Ele nos abençoa. Tome a sua cruz e siga a Cristo. Essa é a vida com Deus. É uma vida de renúncias. Renúncia contra o pecado, contra a carnalidade. Eu sou falho, eu sou o maior de todos os pecadores. Mas eu procuro, diante da minha própria fraqueza, orar, suplicar a Deus a sua misericórdia e a sua graça sobre a minha vida. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você. Porque Ele nos conhece, sabe que somos falhos. Mas também nós devemos querer o Evangelho, querer a Deus, buscar a sua presença diariamente. Vamos adiante. Versículo 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Desde os tempos do Senhor aqui, muitas pessoas queriam seguir a Cristo. Então, diziam: mestre,
como faremos então para herdar a vida eterna, te seguir? Aí Cristo instruía: venda a tua propriedade, abra mão da tua riqueza, abra mão da prostituição, abra mão dos teus pecados, abra mão da tua ignorância, abra mão de tudo aquilo que te afasta de mim. E as pessoas muitas vezes olhavam para si mesmo e tinham mais prazer no pecado, nas coisas que tinham, que possuíam, que não seguiam a Cristo. Automaticamente rejeitavam a salvação e perdiam a sua vida. É isso que a Bíblia quer dizer. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem quiser adquirir muitos bens financeiros, muito dinheiro, quem quiser a sua própria satisfação, quem quiser almejar só bênçãos e milagres, aqui na terra é o mais miserável de todos os homens, diz a palavra. Então, se quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Aquele então que, num determinado momento, escute, os cristãos dos tempos antigos eram perseguidos e mortos. A Bíblia diz então que muitos negavam a Cristo, muitos então rejeitavam aquilo que os havia alcançado, que era a palavra de Deus, para não morrerem, para não terem os seus bens subtraídos pelo governo, então negavam a Cristo. Ou seja, automaticamente preservavam a sua vida, mas perdiam a salvação porque negavam a Cristo. E a Bíblia diz que vai chegar esses dias, amados, e não demora, em que nós seremos proibidos de pregar o Evangelho. Nós seremos proibidos de nos reunirmos em igrejas para cultuarmos ao Senhor. E automaticamente muitos serão presos e muitos serão mortos. Mas se naquele dia alguém negar a Cristo para poder poupar a sua vida, para querer salvar a sua vida, automaticamente estará condenado, fadado ao fracasso eterno. Mas a Bíblia diz que quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Quem abdica dos prazeres do mundo, da carnalidade, do pecado, para servir a Cristo, esse achou a vida eterna em Cristo. Isto é muito sério. Não podemos viver como se a nossa vida fosse eterna. Os dias estão se estreitando. Olha o que está acontecendo no meio social, no meio político. Sanções para tentar então, assim, não deixar que as pessoas se manifestem. Opiniões que só valem de um lado, de outro não. A sociedade está em declínio. A política está corrompida já há muito tempo, mas ela está se levantando de uma forma a qual, daqui mais um tempo, os cristãos, os honestos, os conservadores não terão mais voz. Por isso, então, se um dia nós tivermos que optar por escolher viver, comer, ter e trabalhar, ou Cristo, eu prefiro Cristo. Mas se isso me levar à morte, temos que ser como Paulo, temos que fazer o que ele fez, falar o que ele falou. Ele disse: porquanto viver é Cristo e o morrer é lucro. Se um dia que o Espírito Santo de Deus venha nos fortalecer naquele dia, venha nos dar graça e poder para não negarmos o nome de Deus, mesmo que venhamos a perder a nossa casa, os nossos bens ou até mesmo a nossa vida, vamos permanecer firmes e inabaláveis em Deus. Mas para isso devemos, a partir de agora, termos uma comunhão com Deus, orarmos a Deus, abandonarmos o pecado, conhecermos a palavra de Deus, para nos fortalecermos no Senhor, na força do seu poder, para que naquele dia nós não o venhamos a negar o nome de Cristo. Porque a Bíblia diz que se porventura nós não negarmos a Cristo, a nossa salvação estará garantida. Se perdermos a vida aqui, quando fecharmos os nossos olhos, no mesmo instante abriremos lá na glória. Amém? Você crê? É uma palavra dura, mas essa é a realidade. É o que a Bíblia diz. É o que a palavra de Deus está dizendo. Não vamos mais nos esconder. Vamos viver para Cristo uma vida honesta, uma vida reta. Sim. Vamos trabalhar, como eu falei. Vamos trabalhar, vamos sonhar, vamos conquistar. Sim, mas a prioridade é servir a Deus, nos convertermos dos nossos maus caminhos. É chegado o reino dos céus. Não diga depois então que você não teve oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Deus está falando. O reino dos céus está aí. A hora é agora. O momento é hoje. De entregarmos as nossas vidas
para Cristo, de pedirmos perdão a Ele pelos nossos pecados. Devemos reconhecer Cristo como nosso Senhor e Salvador. Entregue tua vida a Cristo. Vamos adiante. No versículo 25. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou ao causar dano a si mesmo. Olha o que a Bíblia diz. Que proveito tem o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Que proveito tem o homem trabalhar exaustivamente para construir uma casa, para comprar o carro tão sonhado? Isso não é pecado, mas trabalhar exaustivamente, colocar o seu coração nisso, deixar de ter momentos prazerosos com a tua família para só trabalhar, adquirir e ter, automaticamente você está jogando a tua vida fora, a tua vida espiritual fora. E a Bíblia diz, de que vale eu ser milionário, eu ter tudo, ou de que vale então trabalhar, conquistar, ter, sonhar, realizar, se nós viermos a nos perdermos? Estaremos então correndo em vão, estaremos então fazendo tudo em vão, porque a nossa vida que é breve, ela é passageira. Não somos eternos aqui, a nossa carne um dia vai padecer, mas a nossa alma, o momento de escolher para onde nós vamos é agora. Quando morrermos não dará mais tempo. A Bíblia diz que é dado ao homem, é determinado ao homem morrer uma vez só. Depois disso vem o juízo. Depois disso vem Deus julgando as pessoas pelos seus atos, pelas suas ações. E assim, recebendo o galardão, a vitória de ir para a glória, para o céu com Deus, ou a condenação eterna. Então, não coloque o teu coração nos bens que aqui ficarão quando nós morrermos. Todos os dias, infelizmente, pessoas morrem por causa do pecado de Adão. Quando Adão se corrompeu no jardim do Éden com Eva, automaticamente Deus disse assim, ó, maldita és a terra por tua causa. O pecado, a morte entrou por causa do pecado. Pecado quer dizer transgressão da lei de Deus. Então, viva, trabalhe, estude, planeje, mas isso não deve ser o motivo da tua alegria, da tua satisfação. O motivo da tua alegria, da tua satisfação tem que ser Deus, tem que ser Cristo. Que aproveita o homem ganhar o mundo se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Então, cuide muito. Deus está falando com você, Jesus te ama. A Bíblia diz então que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Muito pelo contrário, Ele retarda a sua destruição para que ele venha se arrepender. Não é balela o que eu estou falando. Eu sei que tem muitas pessoas que ao ouvir esse tipo de mensagem vão dizer, este homem é louco. Eu sou louco por Cristo, pela salvação. Sou louco pela família que Deus colocou em minha mão. Eu amo a minha família, sim, mas muito mais eu amo a Deus, eu amo a Cristo. Então medite nessas palavras. Vamos lá, versículo 26. Porque qualquer que de mim e de minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos seus santos anjos. Note, a Bíblia diz que quem se envergonhar de servir a Deus, de falar de Deus, ou não querer saber de Deus, a Bíblia diz então que Deus, o Senhor Jesus Cristo, também se envergonhará dessas pessoas, não as reconhecerá como filhos. A Bíblia diz então, quando ele, aleluia, vier na sua glória, ou seja, Jesus Cristo veio uma vez, encarnado na forma de homem, cresceu, teve sua juventude. Aos 30 anos, então, ele começa o seu ministério. Com 33 anos, então, ele morre para dar a sua vida em amor de nós, para pagar os pecados. Mas a Bíblia diz, então, que ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita e sobe para a glória com Deus. E é onde ele está até hoje, sentado à direita de Deus Pai. Mas a Bíblia diz que ele irá voltar mais uma vez. E a Bíblia diz, então, que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Quer você acredite ou não, Jesus Cristo irá voltar para buscar os salvos. Aqueles que perseveraram na palavra, aqueles que perseveraram na oração, na comunhão,
na bondade, na piedade, no amor. E a Bíblia diz que naquele dia, quem teve vergonha de Deus, da sua palavra, que rejeitou a sua palavra, será envergonhado, será julgado e lançado no lago de fogo, de enxofre, que queima, que arde, onde há pranto e ranger de dentes, diz a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, é uma promessa dele, quando ele vier na sua glória, Cristo virá em glória, todo olho verá, todas as nações do mundo, todas as pessoas do mundo olharão e verão Cristo na sua glória, lá no céu, voltando para buscar uma igreja lavada e remida pelo seu sangue, uma igreja obediente. Diz a palavra. Versículo 27. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. A Bíblia está dizendo então, amados, que muitas pessoas que estavam perdidas no mundo, perdidas na vida, perdidas em seus pecados, ao ouvirem a palavra de Deus, então, são lavadas e remidas pelo sangue do Senhor Jesus. Então, creem que Cristo, recebem a Cristo como seu Senhor e Salvador. E a Bíblia diz, então, que ela passa, então, da morte para a vida. Todos nós sabemos que nós iremos morrer um dia. Mas a Bíblia diz, então, que ao morrermos, não acaba, como muitos aí pregam, muitos aí dizem. A nossa vida não acaba, ela não é quando a pessoa morre, muitas pessoas dizem que ali acabou, é o fim de tudo, ou que ela vai reencarnar, vai voltar. Não. A Bíblia diz então que a pessoa morre, mas a vida começa depois, sim, que ela morre, se ela está com Cristo, porque esta é uma promessa que, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Muitas pessoas então, como nós assim cremos, ao morrer então, ela fecha os olhos aqui, mas abre o olho lá na glória. Conhecem a morada celestial a qual Cristo prometeu que um dia iríamos morar. Então, não rejeite a palavra de Deus. Escute o que Deus está falando com você. Esse é o momento de nós refletirmos o que estamos fazendo de nossas vidas. Preste muita atenção. O momento é agora de escolher aonde você vai morar a eternidade. A nossa vida é breve, a nossa vida é curta. Não sabemos o que irá acontecer no dia de amanhã. Então, viva para Cristo. Viva para Deus. E seja abençoado em nome de Jesus.